Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 181 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia. Aqui nós estamos nesse firme propósito da leitura, da oração, amém? Orando toda a Bíblia neste ano. E já chegamos aqui em Jó, Ontem paramos no capítulo 20 e hoje tomando a nossa leitura, a nossa viagem, que prossegue a todo vapor, Ivone? Oi, meninas! Oi, Leonice, querida! Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Porque até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Que sejamos encontrados entre os bereanos, assim, que eram mais nobres, mais excelentes do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles receberam a mensagem com vívido interesse e se dedicavam ao estudo diário das Escrituras. Amém, queridos? Vamos lá? Eu peço perdão por não ter conseguido chegar mais cedo. Nós temos pouco tempo, mas vamos aproveitar cada segundo, amém? Vamos lá? Jó, vamos aqui atualizar o nosso itinerário. Senhor, é com esforço, que nós chegamos. E certamente isso quer dizer dedicação, Empenho. Pois tudo que é verdadeiro, assim, que exige de nós ou espera de nós, certo esforço, empenho, dedicação, perseverança. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar até o fim. É bem verdade que o Senhor galardoa, recompensa os nossos feitos, cada um deles, por menor que pareça ser, o Senhor está sempre a galardoar tudo que fazemos de bom, todas as vezes que escolhemos o bem. O Senhor retribui, galardoa até o efeito, assim, das nossas atitudes, das nossas ações, tanto boas, é importante lembrar quanto as más também, Mas o que nos chama a atenção nesta manhã, Senhor, desse dia lindo que o Senhor já fez e preparou com tanto carinho, esmero, dedicação para cada um de nós, assim, disponibilizando inclusive a porção, que é diária e que é de acordo com a nossa necessidade. É que a recompensa completa, assim, só recebe aqueles que vão até o fim. Amém, queridas? Oi, Jair! Olha, meninas, quem está conosco hoje? Sentimos a sua falta, Jair. Que bom que você pôde hoje. Ou ele está em reforma, que eu fui perguntar, Jair, cadê tu? Estamos sentindo a sua falta. Aí ele falou, Jair, que ele está em reforma. Aí mudou a rotina, assim, os horários. E foi por isso, meninas e meninos, que ele não esteve conosco esses dias, mas hoje certamente está fazendo um esforço, assim, Jair. Deca, querida, seja bem-vinda. Raimundo, seja bem-vindo a bordo. Oi, Riso! Vamos lá, queridos. Jó, capítulo 20. Então, respondeu Zofar. Quem foi o último a falar? Nessa conversa, pense num diálogo que certamente durou dias e dias, meses, talvez anos. A Bíblia não diz quanto tempo foi. Pronto. O último a falar foi Jó, respondendo a Bildade, Agora é a vez de Zofar. Eram 3, os seus amigos. Ele faz, assim. Ontem eu me peguei pensando assim, sobre a atitude, de alguém. E não pode ser de alguém, não podemos. Temos aprendido, a não julgar, assim, não condenar ninguém. Eu sei que eu estava pensando, eu não sei se fazendo isso, mas me veio assim o pensamento, ele faz. Nem assim? Pois é, Bildade, Zofar, atitudes, que nós estamos aprendendo, tanto a fazer como a não fazer. Não é assim? Vamos lá? E já estamos chegando a quase 1000, não é assim? De levantando,
também compartilhando. Vamos lá, que nós somos, amém? Os bereanos. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 17, que os bereanos eram mais nobres, mais excelentes do que os tessalonicenses. E todos eram de Deus, né? Porque eles tanto recebiam, né? Ou receberam a mensagem com interesse. A Bíblia diz vívido interesse, né? Como se dedicavam ao estudo, não é o que nós fazemos? Diário, não é o que nós fazemos? Ao estudo diário das Escrituras. E isso para avaliar se tudo era de fato verdade. Amém? Então, vamos lá? Então, respondeu Zofar, o Namatita, visto que os meus pensamentos me impõem resposta. Sim, querido, nós lemos o 20, né? E nós sabemos disso porque nós lembramos, lembra? Ele dizer que, né, precisava falar, né, assim? O meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Aí que mora o perigo, né? É o 21, amém? É a fresa, vamos lá, né? Alarga, Senhor, nossos passos, alarga, Senhor, o nosso espaço, o nosso entendimento. Deposita, Senhor, em nosso coração da tua sabedoria, né, queridos? Discernimento, pois carecemos desesperadamente, né? Assim, vamos lá? Jó, capítulo 21. Então, agora é Jó falando, respondendo certamente a Zofar, amém? Então, respondeu, porém, Jó, ouvi atentamente, né? Ele está chamando para ouvi-lo, né? Ouvi atentamente as minhas razões e já isso me será a vossa consolação. Queridos, tudo o que ele queria era ser ouvido. Não é assim? Quantas vezes nós, ou mesmo as pessoas que vêm até nós, tudo o que elas queriam é um ombro amigo, um ouvido atento. Né? Assim, um olhar de amigo, né? Como a Bíblia diz, aquele olhar que alegra, que é o olhar amigo, que alegra o nosso coração. Muitas vezes nós sabemos o que precisamos fazer, né? Tudo que a gente quer é desabafar. Veja, né? A gente se identifica muito com Jó, né? Assim, queridos, ouvi atentamente as minhas razões e já isso me será, né? Me será a vossa consolação. Né? Muitas vezes o consolo que a gente precisa, que a gente quer, é um ouvido amigo, né? Tolerai-me, né? E eu falarei, e havendo eu falado, poderei zombar. Ou seja, era ser ouvido, deixa eu falar. Você já conviveu com alguém ou conhece alguém que não deixa a gente falar? Que é preciso brigar, né? Assim, muito esforço, é tão desgastante, não é? E, às vezes num grupo ali de amigos, né? E que a gente não tem a vez. Só a pessoa fala. Querido, muitos de nós, né? Já que aqui não estamos para julgar nem condenar ninguém. Precisa falar, não, né? Meus pensamentos me impõem uma resposta, eu preciso dizer, né? Assim, como o Zofar diz, né? O meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Eu quero dizer que tudo o que eu penso sobre o assunto, sobre você e o que você está fazendo, o que eu acho, aliás, eu tenho certeza que a gente sabe resolver, né? O problema de todo mundo, menos o nosso, né? Ou seja, a maioria do tempo nós estamos muito ocupados em falar, que às vezes a gente nem percebe que tudo que a gente precisa ali é até um consolo para aquela pessoa, é ouvir, né? Assim? Então ele pede, né? Que seja tolerado, né? E havendo eu falado, então deixa eu falar, depois você fala, né? Poderei zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar, né? Assim, né? Que nós precisamos aqui, nós já estamos no 21 de 42 capítulos, né? E como nós temos acompanhado pele e osso, que ele está Jó nesse momento, de tão magro que ele está, ferido da planta dos pés ao alto da cabeça, né? Como ele diz, né? Assim, perdeu toda a sua família, menos a sua esposa, né? A quem o Senhor poupou e manteve sadia, né? Ela era saudável, mas Jó fedia, ele disse, né? Até as crianças riam dele quando ele ali tentava se levantar. Os seus criados já não o ouviam. Ele precisava suplicar,
talvez por um copo d'água, era criado, era servo deles, que restaram, né, ali na sua casa. Eles não lhe davam ouvido, ouviam, o tratavam como um estranho. Todos se apartaram, o abandonaram, ficaram contra ele. Os conhecidos, os parentes, os seus próprios irmãos, filhos da sua mãe, irmãos de sangue, os seus amigos mais íntimos, né? Até, tá aqui, ó, no 19, até os que ele amava se tornaram contra ele. Esse era o estado, né, assim, de Jó, não é? E mesmo assim, ele vai certamente ali, sabe, essa alegria, essa esperança, que a gente sabe que não vem de nós, ela vem de Deus, colocada em nosso coração. Ele vai dizer, eu sei, né? Ele falou assim, quem dera as minhas palavras fossem escritas, não sabia ele que estava sendo, amém? E chegou até nós, que me dera fossem agora escritas as minhas palavras, com um ponto ali, né, de exclamação, quem me dera fossem gravadas em um livro, né, com pena de ferro e de chumbo, sim, né? É um entendimento do alto, querido, uma sabedoria do céu. Ele não sabia que estava sendo testado naquele momento da sua vida, naquela fase, né? Naquela tempestade, nós podemos dizer assim, como o vento, né, querido? Como as águas estavam agitadas, como diz o Salmo 46, né? Espumando ali, né? Grande era o tumulto, o caos instalado na vida de Jó. Mas ele não sabia que estava sendo testado, que ele estava sendo provado, como eu e você somos, todos os dias da nossa vida. E as nossas atitudes, escolhas, nossas palavras, né? Assim, nossa história está sendo escrita, já foi, né, escrita especialmente para nós, né, se nós já estamos vivendo ou não, tudo está sendo registrado, né? Assim, a Bíblia diz que nós somos uma carta lida, né, escrita no coração das pessoas. Aqui era em pedra, como o Jó vai lembrar, e nós temos várias outras referências disso, né? Em pedra, mas hoje é no coração das pessoas. E quem é a pena? Quem é que escreve? Né? Assim, o próprio Espírito de Deus, né? Assim. Então, e aí ele vai dizer por quê, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, não é? Que nós possamos dizer hoje, queridos, apesar das nossas circunstâncias tão contrárias, né, de tanta injustiça, mesmo na nossa inocência, né, assim, ou mesmo nós tendo errado, sabe? O mundo é tão injusto, essa vida é tão injusta, né? E não é disso que o Senhor nos livrou. Jesus disse, no mundo tereis aflições, né, assim? Mas tem de bom ânimo, por quê? Aí ele vai falar dele, porque nós o temos, não é? Então, que hoje nós possamos dizer, eu sei que Deus está vendo, que tudo está sendo registrado, eu vou continuar escolhendo confiar em Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive e que tudo nessa vida passa, queridos, passa, tudo passa, não é assim? E o que há de permanecer em nós é a sua verdade, bem fundamentada, bem firmada, que não depende das circunstâncias, não é assim? Do nosso estado ou da nossa situação. Né? E é na provação, é quando passamos pelo fogo que a nossa confiança é purificada. Continuemos, amém? Ajuntando tesouros no céu. É um depósito, querido, é um investimento. É o grão de mostarda que depositado lá, aqui, né, assim, mesmo sendo a menor das sementes, se torna a maior das hortaliças, que até sombra dá aos passarinhos. Amém? Vamos lá, Bárbara, Mary. Hoje estamos naquele pique, amém? Glória a Deus. Vamos lá, que nós temos pouco tempo e nós temos muito a avançar e prosseguir. Vamos lá, não carregamos o microfone, queridos, né? Era carregando o celular e de olho no, né, assim, no gato e no peixe, é assim que fala. Vamos. Então ele pede, né, me ouça, né, ouça as minhas razões, e isso já seria a minha consolação, amém? Sejamos sensíveis, queridos, né? A Bíblia diz que nós estejamos prontos para ouvir sempre e tardios para falar, amém? E não o contrário, a gente se apressa, como usou no 20, né? Se apressa em falar, se apressa em responder e é tardio para ouvir, né? E muitas vezes perdemos a oportunidade de ficar calados, amém? Então, vamos lá? Vamos ouvir? Amém?
Vamos ouvir. Aí ele diz: olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. A gente se identifica demais, sabe aqueles momentos, às vezes, de exposição, né? Assim, que a gente precisa falar em público, por exemplo, como aqui, né? E a gente sente aquele frio na barriga, aquele calafrio. Pois é, que diante de tantas situações isso nos acontece, não é? Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante seus olhos. Aquela aparente, mas ilusória e falsa prosperidade que os ímpios, os perversos, os maus têm, não é? As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fugiga. Sim, Jó está tendo um daqueles momentos, a gente respeita, amém? Quem somos nós para julgar Jó ou qualquer outra pessoa? Como ele diz, não pense, não me reprovem seus pensamentos, né? Eu, um desesperado no vento, né? Assim, queridos. Então, ele está tendo aquele momento de Asaf, todos nós, né, queridos, temos, né? Mas em nenhum momento, né, blasfemamos, mas olhamos para o ímpio muitas vezes e eles parecem prosperar, parecem felizes, né? Parecem ter paz, enquanto que nós estamos aflitos e angustiados. Quem nunca diz? Diz para mim, né, Jair? Quem nunca, né? Então ele fala, as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga, né? Acontece que é só o Senhor sendo longânimo, compassivo e misericordioso, porque a Bíblia diz que ele é tardio em irar-se, né, assim? Mas ninguém passa por ele sem prestar contas, mais cedo ou mais tarde. A Bíblia diz, o ímpio terá o seu castigo, né? Às vezes a gente olha e tá ali uma árvore frondosa, depois passa lá e ele já não existe. Amém? Então, o seu touro gera e não falha, né? Assim, nós temos ali os parâmetros, né, do Antigo Oriente. O seu touro gera e não falha, ou seja, do seu rebanho. Afinal, Genilson, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. A senhora também. Glória a Deus, é Genilson. Ontem eu não vi a senhora. Ontem eu senti falta da senhora. Ei, pois bem, eu fiquei aqui uma meia hora, mas a internet não funcionou. Ontem? É, aí eu subi e fiz dentro de casa. Foi? Isso. Mas ontem a internet realmente estava ruim, porque as câmeras não estavam pegando. As câmeras não estavam pegando, que quando eu passei o dedo aqui ontem, eu peguei direto, aí Júlio César ligou para mim e disse, Genilson, dá para desligar o modem aí e ligar de novo? Eu desliguei, mas não voltou. Eu acho que eles estão fazendo serviço de internet em algum canto. Sim, tá explicado, tá vendo, queridos? É. Cortou o cabelo. Cortei. Cortei que minha mãe não gosta não. Eu também já não gosto de cabelo grande. Aí minha mãe, meu pé direto, corta o cabelo. Mãe é mãe. Homem tem que ficar barba feita e cabelo cortado. Muito bem. Ai, queridos, vamos lá. Pois bem, afinal a riqueza de Jó, ela foi estipulada, né, com base nos seus rebanhos que ele perdeu num só dia. Não foi assim? Roubado, mortos, né? Então é por isso que ele diz aqui, o seu touro gera, nem assim não falha, suas novilhas têm cria e não abortam, deixam correr suas crianças como a um rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Certamente aqui, queridos, ele estava certamente lembrando dos seus 10 filhos, né, assim? 7 meninos, né, 7 homens e 7 meninas, né? 3 meninas, amém? Né, 3 mulheres que ele perdeu num só dia, num desastre, né, assim, numa tragédia, não é? Então ele olhando assim, né, então parece que, não é? Suas crianças, né, como um rebanho, deixam correr como os seus filhos, saltam de alegria, cantam com tamboril e harpa e alegram-se ao som da flauta, né, assim, eles parecem alegres, né? Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz, descem a sepultura. E são estes os que disseram a Deus. Aí ele está dizendo, né? Essas pessoas que parecem assim prosperar, são estes os que disseram a Deus, retira-te de nós, né? E com ponto de exclamação, não desejamos conhecer os seus caminhos. São pessoas que não estão nem aí para Deus, que não temem, não o respeitam, que viraram as costas para Deus, nem assim, não honram, nem assim, não valorizam, não consideram seus princípios, seus valores,
São essas pessoas que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, disseram eles, né, assim? E que nos aproveitará, que lhe façamos orações. Tem muita gente, ainda mais na nossa geração, em todas, né, queridos? Inclusive na nossa geração, que é o Todo-Poderoso. Tipo, quem é Deus? Até que não acredite, né? Assim que Deus exista, para que nós o sirvamos, que Ele é real, né? E o que nos aproveitará, que lhe façamos orações. Vede, porém, que não provem deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. E aqui ele já, quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhe sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhe reparte dores? Quantas vezes são como palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo redemoinho ou pelo remoinho? Deus, dizei vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos. E agora, o que antes era pergunta, agora é afirmação. Mas é a ele que deveria Deus dar o pago para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína e ele beber do furor do Todo-Poderoso. E aqui ele está dizendo que são esses que parecem prosperar, felizes, né, e bem-sucedidos, que fazem isso, né, assim, que não... Então, não é nem aí para Deus, e agora ele vai dizer a Deus como ele acha que os perversos deviam ser castigados, né? Seus próprios olhos devem ver, né, a sua ruína e ele beber o furor do Todo-Poderoso, porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Ou seja, ainda nesta vida, eles deveriam pagar, né, assim, ou serem castigados, porque depois da morte, né, que importa, né? Segundo Jó aqui está deprimido, amém? Como muitas vezes nós também, não é? No dia, não vou nem dizer tem dias, né? Assim, todos nós passamos por esses altos e baixos, que nossos sentimentos são humanos, né? Como de qualquer outro que já veio antes de nós, né? Assim, e os que virão depois de nós. Acaso, né? Assim, que interessa, né, a ele, a sua casa, depois de, né, de morto, a sua descendência, enfim. Acaso alguém ensinará a ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus, um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, né, com seus baldes cheios de leite, olha, queridos, né, a referência, e fresca a medula dos seus ossos, ou seja, saudável, né, assim? Morre tranquilo, despreocupado, nem assim rico, próspero. Outro, ao contrário, não é assim, querido Jó, ele faz um retrato. É por isso que a Bíblia diz que a tristeza, né, assim, faz melhor o coração, né? Faz melhor o coração, porque é em momentos como esse, quando nós estamos enfermos, como Jó está, inclusive em estado terminal, né, assim, é que nós olhamos para a vida com esses olhos, né, com muita sabedoria, não é? Mas às vezes sabedoria terrena e não sabedoria do alto. Vejam, e aí ele vai e diz, enquanto que uns morrem assim, outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem, não é? Quantos que passaram por essa vida, uma vida inteira, né, assim, de sofrimento, de amargura, né? Nossa, uma coisa pior do que a outra, né, assim, pior do que a outra, né, passa por uma coisa e de repente já vem uma outra tragédia, né, assim, ou nós podemos dizer, né, o que parece uma desgraça, que seria o contrário, né, assim, de graça, não é um palavrão, amém? Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem, parece que a sua vida foi, né, assim, às vezes um órfão que é adotado por uma família que, né, que não foi bom, né, assim, ou que não fez bem a essa pessoa, e aí vai e se casa com um abusador, e aí, né, assim, e aí por aí vai. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Ele falando aqui, não é da decomposição. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Jó aqui está respondendo a Zofar, nem assim?
está respondendo aos seus amigos. Ele falou assim, eu sei, né, assim, eu tenho, né, eu percebo quais são os seus pensamentos, né, e como vocês me tratam. Porque direis, onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o perverso? Porventura não tendes interrogado os que viajam? E não considerastes as suas declarações, que o mal é poupado no dia da calamidade? É socorrido no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os torrões do vale lhe são leves, todos os homens o seguem, assim como não tem número os que foram adiante dele. E termina o capítulo 21 dizendo, querido, como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta a falsidade, né? E, então, ele aqui está farto, né, da fala dos seus amigos, que falavam com certa sabedoria, né, assim, mas sempre julgando, né, assim, Jó, do ponto de vista de que ele havia pecado, né, de que certamente ele fez alguma maldade para merecer esse sofrimento. E isso, queridos, não é o verdadeiro evangelho. Né, assim, se você, ontem mesmo eu ouvindo alguém ali explicando a graça, né, assim, e dizendo, sim, que Deus não quer que os seus filhos sejam doentes, é bem verdade, né, assim, por que a doença existe, querida? Aqui no livro de Jó, nós vamos encontrar muitas indagações, muitas das perguntas, né, do homem, da humanidade, né, mas da nossa humanidade caída. A doença existe por quê? Né, assim, a doença ou a morte é uma degeneração desse corpo, que foi o que? Adulterado, que foi corrompido, contaminado com o pecado, sim, lá no Éden. E desde então, né, como Deus disse, acontece, no dia que você comer, você morrerá, né? Mas o que foi que Adão fez? Ele não deu ouvidos a Deus, deu ouvidos ao diabo, né? Que disse, não, é certo que você não vai morrer, ou seja, que diz que Deus estava errado, não é assim? Não, Deus sabe, ou seja, dizendo, né, saber mais que Deus. Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos se abrirão, você vai saber a diferença entre o bem e o mal. Adão e Eva não tinham noção do que era isso, eles não conheciam o mal, não conheciam a maldade. E aí, né, resolveram arriscar. Ninguém viveu mais que 1000 anos, queridos. Ninguém, nem Matusalém, que viveu até mais do que Adão. Foi 947 ou 967? Eu sempre fico nessa dúvida. Não viveu mais que 1000 anos. Nem assim? Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. É a Bíblia que afirma assim, não é? Então, e aí vivíamos muito tempo, né? Há 500, 300, né, assim, 600, Noé mesmo viveu quantos anos? Viveu eu não lembro agora, né, a Bíblia vai dizer a idade de todos, né, citados aqui na Bíblia, inclusive de Jó, mas não esse tempo de antes, mas somente o tempo depois da restituição. Ele viveu ainda, né, 140 anos. Não se sabe quanto tempo ele viveu antes. Isso é tão significativo, mas voltando, né? Então, essa pessoa afirmava ser esse o evangelho, né, de Jesus. Queridos, que nós não podemos adoecer ou que nós não podemos ficar doente, porque não é vontade, não é, realmente, nunca foi, né? Nunca foi. Nunca foi. A doença existe, a morte existe, porque é uma consequência do pecado, não é? Mas diz pra mim, Jesus curou a todos? Não é assim? Não curou a todos, não ressuscitou a todos, e até mesmo aqueles que ele ressuscitou, como Lázaro, né, assim, a filha de Jairo, né, aquele moço, o filho, né, da viúva de Naim, foram ressuscitados por Jesus, mas também, né, experimentaram ou passaram pela morte. Então, assim, inclusive Deus, né, vai dizer que ele é o Deus que nos sara. Eu sou o Deus, né, que te sara, ou seja, nós adoecemos,
né assim? E é Ele que nos salva. É de verdade que a autoridade do nome de Jesus, que é esse poder, esse nome que está acima de todo nome, esse poder que está acima de todos os poderes, né assim, foi dado a nós, à igreja, aos filhos, não é? Ao seu corpo, né? Porque é o nome de Jesus, o nome de Deus, que nós não tínhamos antes, porque tudo que nós temos na Bíblia são seus atributos, né? Suas qualidades, suas características que o definem, né? Assim, é sobre ele, mas o seu nome foi dado na pessoa de Jesus, não importa qual seja, né, o idioma, e no português é Jesus, o nome que nós não tínhamos, né? Assim, nós temos sim autoridade sobre o pecado, inclusive sobre a morte, né? Assim, e sobre as doenças, sobre isso, todo o infortúnio, mas, como disse Paulo, em todas, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual o contexto desse clássico pedacinho da Bíblia? Tanto fartura como escassez. Isso disse o homem que uma vez, não sabemos por quanto tempo, ele esteve nu, porque não tinha o que vestir. Nós podemos não ter, né, assim, nós podemos não, o que a gente gostaria, né, de vestir, mas ninguém, você conhece alguém? Você já viu alguém nu? Né, porque não tinha, de fato, uma peça de roupa para cobrir a sua nudez. Paulo passou por isso. Então, é sobre isso, querido, o Evangelho, né? É sobre isso, e não, né? Ou seja, o que nos foi prometido, né, assim, certamente começa nessa vida, mas é um pouco, o muito sobre o qual nós seremos colocados é do outro lado, amém? Então, quando você ouvir, é falso, querido, né? É falso. O nosso tesouro, o nosso coração não está aqui. Nós não somos amigos do mundo. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade, né, assim, contra Deus. Jesus disse, vão odiar vocês, porque odiaram a mim. Vão perseguir vocês, porque perseguiram a mim. Inclusive, um dos sinais dos últimos tempos é a perseguição. Até os pais vão entregar os próprios filhos, né, assim, aos tribunais. Não é como já acontece em muitos países. Esse é o verdadeiro evangelho, é sobre isso. Mas nós muitas vezes, como Jó, né, assim, vamos, né, nesse evangelho raso, né, assim, raso, né, entender a vida desta maneira. E é um grande equívoco. Quantos, queridos, a Bíblia vai dizer, quando vai falar dos heróis da fé, que nós devemos imitar e perseverar como eles perseveraram. Porque a Bíblia vai dizer, homens, né, que o mundo não era digno, que foram cerrados ao meio por não negar a Jesus. O que dizer da igreja primitiva? O que a igreja primitiva tem a dizer à igreja, que somos nós nos últimos tempos? O perseverar até o fim. Jesus morreu, passou pelo que passou, ele padeceu, queridos. Quando a Bíblia diz que o Criador de tudo que existe, que a gente nem sequer pode imaginar, que nunca nem desceu ao coração do homem, ele precisou aprender a obedecer, ele não sabia, é ele que manda. É ele o Todo-Poderoso. Ele abriu mão de todo o seu poder e foi testado. Você está com fome, ele estava morrendo. Você imagina uma pessoa, era como eu e você, 40 que pelejando para entender. E assim, Jesus, segura essa internet, amém? Vamos lá? Tá travando. Chega, Jesus. Né? Faz funcionar perfeitamente bem, amém, queridos? Faz funcionar perfeitamente bem. Tá funcionando? Diz pra mim, Zenilza. Tá funcionando? Tá funcionando? Mas alguém diz pra mim, Zélia já respondeu. Já aí, tá funcionando? Tem que curtir pra live não cair. Vamos lá, já chegamos a 5. Nem assim, vamos a 10. Nem assim, nem a Bíblia é a nossa bandeira, a nossa alegria, a nossa motivação, né? Fazer com que muita gente, nem assim, se a gente pudesse contar para todo mundo, né? O que nela está escrito, né? Assim, então, queridos, os ímpios parecem, é transitório, né? É momentâneo. A mentira só dura um momento. Ela é muito parecida com a verdade, é por isso que precisa ser especialista, amém? Somente os especialistas, né, assim, como é que chama aquele especialista em vinho, né, assim, ou
em arte, né, assim, em joias, né? Ele só sabe diferenciar, não é assim? O falso do verdadeiro, por quê? Porque ele é um especialista. Aqui estão os bereanos, amém? Aqueles que diariamente, né, é com dedicação, se dedicavam diariamente ao estudo das Escrituras. Amém? Vamos lá, Maicon? Seja bem-vinda, paz do Senhor. Vamos lá, Zenilza, capítulo 22, vamos que vamos. Então, respondeu Elifaz, diante de tudo que Jó falou, agora Elifaz vai responder. O temanita, porventura será o homem de algum proveito a Deus? Elifaz continua contaminado com aquela mentira, né, naquele sonho, visão que ele teve com o próprio diabo. Onde o diabo diz o que pensa sobre Deus e o que pensa sobre nós. Como muitos de nós, tá aí, ó. Sendo norteado, se deixando levar pelas mentiras do mentiroso, do acusador. Porque Satã, é assim no hebraico, no original é Satã, quer dizer acusador. É ele que aparece ali, né, se apresenta diante de Deus para acusar a Jó, como faz comigo e você, até os dias de hoje. Deus não nos acusa de nada, queridos. Né? É diferente. É como um pai que corrige, amém? O filho a quem quer todo bem. Ou seja, sempre no esforço de trazer-nos de volta, de reconciliar, né? Assim, de volta a ele mesmo. Através dos seus profetas, né? Como nós vimos aqui nas Escrituras, através da palavra, amém? Então, ele faz, lembra, não foi o que o diabo disse a ele? Que nós não temos, que Deus não confia na gente, não foi assim? Vamos lembrar as palavras que talvez você não estava no dia, naquele momento. Olha aqui as palavras de Elifaz, e você vai ver que é isso que Elifaz está repetindo de novo, né? Assim, que toda vez que ele abre a boca, o que ele vai dizer foi o que ele ouviu do próprio diabo. O que foi que o diabo disse para ele naquela experiência? Naquela experiência, uma palavra se me disse em segredo, eu vou ler corrido, segura aí, ouça com atenção. Para a gente conhecer a voz de Deus, precisamos conhecer a Deus. Por isso, precisamos conhecer a Bíblia. Quem conhece a Bíblia, conhece a Deus. E sabe diferenciar quando é Deus falando e quando é o nosso acusador. Correto? Olha aqui o nosso acusador falando o que ele faz. Ó, uma palavra se me disse em segredo. E os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, isso ele falando a Jó, quando o profundo sono cai sobre os homens, sabe quando você tem aquele sonho maligno, muitas vezes de Deus, outras vezes só tumulto dos nossos pensamentos, como diz a Bíblia, que você não sabe que está acordado ou que está dormindo, pronto, foi essa experiência de ele faz com o E então ele diz, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Pronto, se no sonho, se acordado ou dormindo, o que você sentir for medo, é presença maligna, regrinha básica. Amém? Se for medo que você sente, pavor, é maligno. É presença real, maligna. Tá? Quando é um sonho de Deus, não é medo que você sente. Amém? Por pior que seja o recado. Então, me sobrevieram o quê? Espanto, tremor, todos os meus ossos tremeu. Todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim. Fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Não é isso? Parou ele, mas não lhe discernia a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Olha o que Satanás disse para ele. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Né? Ou seja, dizendo que não importa o que a gente faça, a gente nunca é uma meia verdade, queridos, porque nós podemos entrar com intrepidez, porque Jesus nos justifica. É por isso que nós vamos sempre, é assim que nós entramos, né? Assim, diante de Deus, na presença de Deus, no seu trono, né? Assim, com a mesma pureza de Jesus, porque é em seu nome, né? Assim, então ele vai dizer, seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? É sempre com perguntas, não é? Eis que Deus não confia nos seus servos. Olha, ele falando de contra Deus. E a seus anjos atribui imperfeições. Não é a primeira vez que a gente vai encontrar ele falando de si mesmo, sabe? A Bíblia diz que ele era perfeito, até que nele foi encontrado o mal, maldade. Aí ele diz, olha como ele nos despreza, quanto mais aqueles que habitam em casa de barro, ou seja, se a mim, né, assim, se a seus anjos, né, assim, ou se Deus encontrou imperfeição, quanto
mais vocês. É como ele nos vê, viu, queridos? Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, aí, e são esmagados como a traça, né? Falando, aí vai falar da brevidade da nossa vida. Nascem de manhã e à tarde, não é assim? E é exatamente como a Bíblia diz, é como passa, né? É por isso que a nossa esperança, nós seríamos que dos mais miseráveis. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Se a nossa esperança estivesse só nessa vida. Então diz para mim que valor tem esse evangelho que é voltado só para esta vida. Que valor tem esse evangelho? Que não foca na eternidade, que não fala do céu, nem do arrebatamento e nem do inferno. Diz para mim, que valor tem esse evangelho? Não é o verdadeiro, para dizer o mínimo, tá certo? Então, né, é assim que ele olha para nós e diz, vocês nascem de manhã, morrem de tarde, né, assim, perecem, né, sem que disso se faça caso, como se a gente não tivesse valor algum. Isso quer dizer o contrário, queridos. E aí ele fala do fio que ele vê, ele é espiritual, certo? E ele realmente existe, a Bíblia vai falar dele em outro lugar. Em Eclesiastes, né? Se lhes corta o fio da vida, tem um fiozinho aqui, no mundo espiritual, morrem. Nem assim? É o que ele pensa de nós. Isso, querido, é uma ideia, nem assim, que encontrou lugar no coração onde ele faz. E toda vez que ele fala, aqui de novo, porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que sejas justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? É claro que sim, queridos. Né? O prazer do Senhor é se deleitar em nossos caminhos, é ser o morador dessa casa, a tenda, o tabernáculo, o templo, quer dizer casa, morada. De quem? De Deus. Para onde vem o Espírito de Deus morar? Né? Inclusive é um privilégio que nenhuma outra geração teve, só a nossa tem. É dentro de nós, em nosso espírito, um lugar feito exclusivamente para Deus. É incorruptível. Amém? Então, ou te repreende pelo teu temor de Deus, ou entra contra ti em juízo. Porventura, não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades. Isso ele falando contra Jó. Vê, até os amigos, ele falou, os mais íntimos, até os que eu amava. Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão e aos seminus despojaste das suas roupas. Jó nunca fez isso, que a Bíblia vai dizer, nós ainda não chegamos nesse momento, que não houve, né, quem conhecesse a Jó que não tenha comido um pedaço de carne dada por ele, né? Eles estão procurando, e não há, queridos, que maldade tem uma criança com CA? Que maldade fez uma criança com CA? Diz mais sobre essa vida e esse mundo, não sobre Deus. Tá entendendo? Então, porque sem causa, ele vai fazer essa acusação, não deste água a beber ao cansado e ao faminto restiveste o pão. Isso aqui ele não está perguntando, ele está afirmando. Se a menina estivesse perguntando, Jó, procura aí, Jó. Não houve um momento assim da sua vida que você não deu água ao cansado, que você não vestiu ou não deste pão, perdão, ao faminto, ou não vestiu aquele, né, que precisava, né, assim? Ao braço, não, mas ele está afirmando, ao braço forte pertencia a terra e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados, né? Ele está falando aqui que ele não ajudou, né, o órfão e a viúva, por isso está cercado de laços. Era a única explicação que ele encontrava, e é por isso que nós não julgamos. Nós temos aprendido, né, assim, a nunca, o dedinho acusador que está lá em Isaías 58, perdão, né, não, nós não julgamos, né, porque muitas vezes, queridos, é só as aflições dessa vida mesmo, né? Uma mãe, uma mulher que quer gerar, né? Mas o seu organismo, o seu corpo não lhe permitiu, né? Assim, e perdão por citar esse exemplo, né? Eu não sei se é o seu caso, mas, né? O que dizer que é de tanta injustiça, maldade, perversão, né? Assim que acontece no mundo, né? São calamidades desta vida.
É bem verdade que muitas vezes nós vamos ver o livramento, a interferência, né, assim, de Deus. E até aqui, queridos, isso aqui é um chamado, que chamado, que convite à maturidade bíblica e espiritual, emocional. Mas até aqui a Bíblia não está se contradizendo. Nós temos observado na vida desses que, né, que estão em nossa viagem, né, assim, que nós conhecemos desde o início do ano, né, Abraão, Moisés, Davi, Salomão, tanto o que fazer como o que não fazer, nós aprendemos com eles, né, assim. Jó nós estamos conhecendo agora e ele segue com a gente, como Esther, que se juntou a nós há pouco tempo, né, assim, Neemias, Esdras, não é? E a Bíblia não se conta, é claro que existe uma grande diferença, né, assim, entre o que serve a Deus e o que não serve. Enquanto a Jó aqui estava falando, né, a fala dos maus, né, assim, dos ímpios, daqueles que não se importam, né, com a lei de Deus para o homem, né, para a humanidade, né? Eles falam assim, nada, que adianta fazer a Deus oração? A gente vai encontrar esse mesmo grupo de pessoas lá em Malaquias. O que não sabiam eles é que o Senhor estava observando, como a Bíblia diz, tanto os maus como os bons. E Ele manda fazer diante dele, está diante dele, sim. Né? É parte da mobília ali no trono, onde ele está assentado. Esse Sefer, esse livro memorial, que a gente até imita, né, assim, temos aqui singelo, simbólico e muito significativo, porque é bíblico. O nome, com certeza o nosso nome está ali juntamente com o nome de Jó, de Davi, de Moisés, Abraão, né, assim, de Jonatas, nossa, Abigail, Uda, né, isso, queridos. O nome de quem? De todos aqueles que honram e amam o nome do Senhor. E esta é a diferença, independente das circunstâncias, tá me entendendo? Jó não tinha ideia do que estava ali acontecendo. Ele não sabia que estava sendo testado, que estava sendo protagonista de um grande, né, como todos nós somos, a guerra entre o bem e o mal, né, assim? Ele não sabia como a sua história terminaria, como você também não sabe como a sua história terminará, mas acredite, existe sim uma grande diferença, inclusive no mundo espiritual ela é muito evidente, né, assim? Então, mas aqui eles falam como humanos, como eu e você, muitas vezes, às vezes não externa, mas em pensamento. Então segura aí, vamos lá? Aí ele fala, não, certamente alguma coisa você fez, você não ajudou o órfão, não ajudou a viúva, você não, né, não deu água ao cansado, não vestiu, quer dizer, por isso está cercado de laços e repentino pavor te conturba, ou trevas em que nada vês e águas transbordantes te cobrem, porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas, que altura, ele diz, e dizes, que sabe Deus? Acaso poderá ele julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo, o seu fundamento, uma torrente o arrasta. Diziam a Deus, retira-te de nós. E que podes fazer-nos o Todo-Poderoso. Contudo, ele enchera de bens as suas casas, longe de mim o conselho dos perversos. Diz ele faz. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles, dizendo, na verdade, os nossos adversários foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. A única coisa em que ele acerta aqui, ainda que seja um conhecimento terreno, é que é sobre os males, né, assim, que acompanham aqueles que a escolhem o mal, as maldições, né, assim, queridos. Mas veja, ele está contaminado com aquela ideia de como Deus nos vê, né, e não é assim, não é verdade. Deus mesmo, né, em sua própria defesa ele vai dizer, eu é que sei. Não acredita nisso, né? Voltando para o texto bíblico, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito e são de bem. Não é, Deus não pensa mal de nós, queridos. É sempre para nos reconduzir ao bem. A Bíblia diz nos profetas, a gente vai chegar lá, que Deus ele é cheio de boas intenções para conosco. E por que a gente pensa mal de Deus? E de nós mesmos e dos outros. Ou seja, isso é, né, porque nos deixamos levar pelas mentiras. É ele o acusador, ele acusa Deus, acusa você e a mim. Isso é o que ele faz. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, quando ele fala conosco, é sempre de modo profundo, olha que linda essa versão, e gentil,
dentro de nós. Amém? Esse é Deus, tá? Vamos, né, conhecer a verdade para a gente discernir o que é falso, o que é mentira. Aceita, peço-te a instrução que profere, põe as suas palavras no teu coração. Veja, ele está falando para ele, reconcilia-te com ele, tem paz. E assim, né, te sobrevirá o bem. É sim. Aceita, peço-te a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, será restabelecido. De fato, se afastares a injustiça da tua tenda, sim, e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Ó, ele faz isso, ele disse com verdade, né? Assim, que o Senhor seja, queridos, na pressa, a gente nem tá orando, né? Queridos, o que está sendo dito e é o Senhor falando, né? É a nossa oração, Pai. Né? Assim, que o Senhor seja, né? O nosso ouro de Ofir, ou seja, o mais precioso. Né? Assim, a nossa prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, levantarás o rosto para Deus, orarás sobre oração, orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde. E termina o capítulo 22 dizendo, e livrará até ao que não é inocente, sim, será libertado graças à pureza de tuas mãos. Então, muito cuidado, muita calma nessa hora. É bem verdade, queridos, que aquele que escolhe o bem, a bênção lhe acompanha. Agora é preciso maturidade bíblica e espiritual, né? Equilíbrio emocional, sabedoria do alto, porque a terrena, veja, não são com métodos humanos, né? Assim que nós batalhamos, né? Assim, as nossas lutas, que nós lutamos, né? As nossas batalhas. Vai dizer Paulo numa das cartas, né? Nos chamando à maturidade. Veja se Paulo, quando estava preso, nem assim pensasse que Deus não era com ele, ali passasse a blasfemar, murmurar. Não, ele considerava o quê? Uma honra, um privilégio sofrer, nem assim, por Cristo, não é? Então, é esse convite, né? Assim, esse é o verdadeiro evangelho, né? Assim, a Bíblia diz que o justo está até morrendo. Tem esperança, porque a sua esperança não se limita a essa vida ou a essas circunstâncias. Amém? Se Deus, né, disser sim, Ele é Deus, não é? Ou se Deus fizer, né, assim que diz. E se não fizer? Se Ele disser não, Ele continua, não é? Sendo Deus. E numa geração como a nossa, queridos, né? De estímulos, de tantos estímulos, né? Da recompensa instantânea, imediata, né? Assim, nós temos um pouco de dificuldade, não é assim? De reprogramar, como diz a Romanos 12, a nossa mentalidade, né? Assim, com a mentalidade de Cristo. Lembra do capacete da salvação, que é parte da nossa armadura, que não é nossa, mas de Deus? Né? Assim, é a mente do salvo, não é terrena, não é mundana, nem diabólica. Nem assim, é de um cidadão do céu, é a mente de Cristo. Nem assim, que nós tenhamos aquele mesmo, é assim que Filipenses diz, aquele mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. E qual foi o seu modo de pensar? Humildade. É quando a Bíblia vai dizer que ele se esvaziou, se humilhou. Nem assim, até o ponto, ele vai ser dizendo, humilhou várias vezes, até a morte de cruz, ou seja, morreu como um criminoso, que ele não era. Nem assim, no meu lugar e no seu. E por isso, aí termina essa parte de Filipenses dizendo que por isso foi dado a ele a mais alta honra, o nome que está acima de todo nome, tanto no céu, como na terra, como embaixo da terra. Amém? Jó capítulo 23, respondeu porém Jó, e Jó vai responder, aí ele faz. Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Quantas vezes que no dia, amém, a gente se revolta, né? E até contra Deus, até contra nós mesmos, né? E as pessoas que nós amamos, né? Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Queridos, se isso aqui não for graça, o que seria? Esse homem não perdeu a lucidez nem por um momento. Quando ele diz o quanto
a sua própria esposa, ele falou assim, o meu hálito é intolerável. Né? Certamente, a Bíblia diz que a ferida era por fora, mas por dentro ele também não estava saudável. Ele diz, o meu hálito é intolerável. A minha esposa, nos capítulos de ontem, lembra? O mau cheiro, né? Assim, até os seus próprios irmãos. Tá aqui. Ai, Jesus. Eu preciso voltar marcando de novo, porque essa parte onde está, queridos? O meu hálito, os que abrigam, tá aqui. O meu hálito é intolerável à minha mulher e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Ou seja, ele está se referindo aos seus próprios irmãos, queridos, de mãe. Amém? Esse era o estado de Jó. Mas nesse contexto aqui, dos amigos íntimos, dos conhecidos, dos parentes, até aqueles que ele amava, ele vai dizer, mas eu sei que o meu Redentor vivo, ou seja, mesmo debaixo de tanta, como diz Paulo, pressionado, né? Nós somos, todos nós, não foi só Jó. Todos os que passaram por essa terra foram, sim, pressionados de todos os lados. Tá? Fácil, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são, disse Jesus, lá em Mateus, os que escolhem esse caminho. Entende? Então, se for, né, fácil é para eles. Aparentemente, a que custo? Da sua própria alma? Do que adianta ganhar, palavra de Jesus também, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Numa outra versão é a verdadeira vida, está falando da eternidade. Aqui nessa vida é uma mansão, um palácio, só ostentação. No mundo espiritual, que é o mundo real, nem assim, é um casebre, uma palhoça abandonada, em ruínas, porque o seu tesouro está aqui. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu, fala de Jesus também, disse Jesus, estará o seu coração. Então esse homem, debaixo de toda essa pressão, que a gente nem consegue mensurar, nem assim, ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levanta. Sabe quando você está numa luta tão grande, está tão pressionado, mas está tão angustiado e aflito que você chega a duvidar da sua sanidade mental? São tantas as acusações que não falta dedo, né, queridos, que aponta. Mas é porque você está ali se despedaçando para dar conta. Não é assim? Ainda tem e é os mais próximos. Não é assim? Então, mas ele vai dizer não, ou seja, lúcido, e espiritualmente lúcido. O cara com um equilíbrio sem igual. Isso quem dá, querido? É Deus. Então você percebe, né, o Senhor com Jó. Né? Então aqui ele diz, como um bom sábio, né? Ele falou assim, olha, a minha queixa é de um revoltado, sabe? Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria a seu tribunal. Queridos, nos capítulos de ontem, a gente te convida, né, a estar com a gente amanhã. Depois, acho que depois de amanhã que a gente vai estar concluindo Jó. Enfim, vem com a gente nessa aventura, nessa viagem. Olha quantas pessoas, né, de Deus, né, como Jó, nós estamos conhecendo. Ele chegou a dizer, Senhor, ele era tão... ele falou, Senhor, né, eu vejo que ele tem uma noção, né, assim, queridos, ele não tinha a Bíblia, a lei, ao que tudo indica, nem tinha sido dada ainda, certo? Porque o Senhor não quis precisar ir de propósito, né, para que a gente, todas as gerações se identifiquem. Talvez até foi o primeiro livro escrito, né, para a Bíblia, né, e ele vai dizer assim, Deus, vamos para o tribunal, o Senhor é o juiz e o meu advogado de defesa. E ele volta a falar do tribunal aqui, né? Ah, se eu puder, até se eu soubesse onde eu poderia achar, até aquela hora, fala assim, Deus, né? Que a gente grita por socorro e Deus chega aqui. Né? Assim, se eu soubesse onde, né? Hoje nós bem sabemos, ele já sabia o que era oração, já conhecia Deus, tá? Aqueles seus amigos também, viu? Não sabemos como, né? No meio de uma geração pagã, né? Porque o diabo chega ali, né? Dizendo isso. Aí é quando Deus fala assim, mas Jó não é assim, não é? Então sempre houve, né, queridos? Enfim, aí ele vai dizer, se eu soubesse onde eu poderia achar, ponto de exclamação.
Então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, né? Encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Oh, ele só queria conversar com Deus, querido. Eu ia chegar lá e eu ia dizer, né? Ele ia me ouvir, e aí eu também ia ouvir o que ele ia responder. Não é assim que muitas vezes, Deus, cheguei aqui, vamos conversar? Mas hoje nós temos um conhecimento que ele não tinha a Bíblia para nortear como bússola, né? E é por isso o privilégio, né, queridos, da nossa geração. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Querido, se isso é blasfemar? Não é blasfemar. Ele diz, olha, certamente, segundo a grandeza do seu poder, ele não contenderia comigo, ele sabe que eu sou pó. Num outro momento ele vai dizer isso, ele é Deus, ele não faria isso. Antes, ó a esperança, antes, né, assim, me atenderia. Oh. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Que ao mesmo tempo que ele vê ele como juiz, vê ele como advogado. Ele usa a palavra advogado, nos capítulos anteriores. Eis que se me... eu amo. Ah, queridos, não era aquele, é esse. Eu achei que fosse esse, mas não. Lembra daquele versículo? Pronto, desse pedaço. Ai, que eu amo esse versículo. Olha isso, queridos. Ai, que lindo. Ele disse algo parecido naquele capítulo, né? Mas aqui está. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não me vejo. Se opera à esquerda, seria para cá, né? Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho, né? Ou seja, tem uma versão que diz assim, mas ele conhece bem o caminho por onde passam os meus pés. Esse é Deus, queridos. Eu amo. Já não sabia, hoje já existe a promessa, né? Ele disse a um dos reis, não foi assim? Que se nós o procurarmos, e buscar é procurar, e é o que nós fazemos aqui todos os dias, né, queridos? Se nós o procurarmos, ele se deixará achar, né? E Jó, com esse conhecimento de Deus, né, assim, com essa sabedoria do alto, ele já tinha essa noção, que se ele se adianta, ele não o percebe. Se ele se adianta, ali ele não está. Se ele torna para trás, ele não percebe. Se ele trabalha à direita ou à esquerda, ele não sabe. Se Deus não se mostrar, queridos, nós não vemos. E olha aqui, ele se revelando, né? De um homem, Abraão, talvez contemporâneo de Jó, não sabemos. Nós sabemos que Jó não é judeu, nem os seus amigos também. É uma linhagem que corre por fora, podemos dizer assim? Não sei. Mas, com certeza, podemos afirmar que Jó, né, ao contrário do que, né, que limita, né, assim, como o povo de Deus, como Israel, né, os judeus, não, né, por isso que Deus disse a Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, toda pagã e idólatra, né, assim, e vai para uma terra que eu te mostrarei, ou seja, eu vou me mostrar a você, e é por isso que ele é o pai da fé, ou seja, de todo o Israel de Deus, que hoje é eu e você, ou seja, aqueles que acreditam que Deus existe, que ele é real e que ele é um só, único, né? E verdadeiro. Amém? Que foi o que Abraão fez. E todos então, a partir de então, na sua linhagem, ou seja, Deus escolheu um homem, fez dele um povo para se mostrar, a ele se revelar a toda a terra. Tá lá no Novo Testamento, quando a gente chega lá, Paulo que traduz, né, assim, a lei para nós os gentios, como Jó, gentil, amém? E por isso ele foi muito perseguido e maltratado. Você nunca vai entender, queridos, muita coisa que você passa, porque não é sobre você. Não diz respeito só a você. O que dizer de Mordecai? A única coisa que ele fez foi não se inclinar. E por causa disso, ele e todos os judeus, nas 127 nações, povos, com suas línguas e culturas, onde os judeus estavam espalhados ali, né, depois do exílio, todos foram condenados à morte, porque ele se recusou, como Jesus também, não foi? Como os amigos de Daniel, a se encurvar, né, diante de outro, a se dobrar, a se render, né, assim, que não é Deus. Então, aí ele poderia, não poderia? Eu e você não, mas Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Nem assim? Acontece que ele estava sendo testado, como Esté também.
que foi também encontrada desapercebida ali, né? Mas quando despertou, soube bem direitinho o que fazer. Orar e jejuar. Era linda, era amada, era rainha, mas não foi com esses atributos que ela encontrou graça e favor. Foi depois do jejum, 3 dias, 3 noites sem comer, sem beber. Princípios espirituais, nossos métodos, disse Paulo, numa das cartas, né? Não são humanos, não são terrenos. Mas são, como a Bíblia diz, né? Mas são poderosos em Deus. Para o mundo é loucura, mas para nós, poder de Deus. Amém? Porque nós estamos conscientes, lúcidos, nós somos da luz. Né? Os que vivem nas trevas, tropeçam, não sabem nem no que tropeçou. Vivem nas trevas. Nós somos do dia, nós somos da luz. Amém? Lúcidos, espiritualmente vivos, e nós sabemos que essa batalha, né, assim, ela existe e ela está acontecendo todo o tempo. E o campo de batalha é onde? Bem aqui. E é por isso que nós precisamos. Né, assim, por tal caminho, disse Josué, nós nunca passamos antes. Esse é o dia que o Senhor fez. Né? Por isso precisamos dele. Não é? Então, né? Se me adianto, ali ele não está, se volta atrás não percebo, mas ele conhece bem, está escrito assim, numa outra versão, né? Assim, o caminho por onde passa os meus pés. A Bíblia diz que de longe, que ele já sabe o que ele está pensando, né? Como um pai, não é? Antes da gente falar, já sabe o que a gente vai dizer, conhece o nosso assentar, o nosso levantar, não é assim? Glória a Deus! Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me aprovasse, seria eu como o ouro. E é o que ele está fazendo, Jó. Você está passando pelo fogo, né? Assim, para se tornar ainda mais puro. Depois de passar por tudo isso, queridos, o que é que Jó vai dizer? Rapaz, eu achei que conhecia Deus. Eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E isso ele diz para Deus, né? Assim, como um amigo, né? Como Deus falava com Moisés, né? Assim, para alguns, queridos, como para ele faz, não é? O Senhor dizendo a Miriam e a Arão, se tem um profeta, eu uso o profeta, eu falo em sonho, o Senhor sempre falou e continua falando, isso não é a menor, mas compara e tire suas próprias conclusões, são palavras de Deus, ali corrigindo Arão e Miriam, que apontou o dedinho, né, para Moisés, ele falou assim, pronto, com vocês eu falo assim, mas com Moisés, com ele eu falo face a face, como um amigo conversa com o outro. Então existem níveis e níveis, amém? Glória a Deus, vamos lá? E é por isso que nós estamos aqui, amém? Então, ele falasse, se ele me provasse, sim, sairia eu como o ouro, e sempre é essa a intenção, tá, queridos? Os meus pais seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo. Olha, parece as falas de Davi, né? As palavras da sua boca. Aqui está, Senhor, o depósito. Vem e enche, Senhor, dessas pérolas, essas pedras preciosas, porque há quem construa com palha, né, queridos? Com capim, que quando passa pelo fogo diz para mim o que é que sobra, né? Mas alguns, disse Paulo, né, assim, constrói com prata, ouro, pedras preciosas. Amém? Ele está falando do tipo de material que nós devemos usar. Existem vários por aí, né, assim? Mas peso de glória, valor eterno, são os que a gente usa, amém? Para essa casa que somos nós, que precisa de reparo todos os dias. Todos os dias. Amém? Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Não é assim? O que ele deseja, isso fará. Não é isso? Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como esta ainda tem consigo. Oh, queridos, por isso me perturbo perante ele. Quando o considero, temo. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou. Porque não estou desfalecido por causa das trevas, ele aqui se justificando, né? Nem porque a escuridão cobre o meu rosto, como disse ele faz, né? Que é o que acontece, né? Assim, com quem escolhe o mal,
as trevas, né? Assim, certamente, não. A Bíblia diz, é uma maldição, né? Assim, o sol pode ser o de meio-dia, ele não enxerga, está cego, né? Espiritualmente falando, né? E é tão interessante porque, ao que parece, ele não tem assim muita consciência da guerra entre o bem e o mal, então ele vai sempre atribuir e não está de todo errado. Nada acontece. Não subestimamos o poder do mal e das trevas, mas nada ele faz sem permissão. Lembra? O Senhor falou assim, então tá, toque em tudo que é dele. Num dia só ele fez aquele estrago, porque ele, né, é impiedoso. Nele não há misericórdia, misericordioso é Deus. Apesar de ele dizer o contrário, né? Assim, é engano, é falso, é ilusório. Então, e a gente trocando a verdade de Deus por uma ilusão, como diz a Bíblia. Aí ele falou assim, mas também, né, ele tá saudável, né? A pessoa faz qualquer coisa pela sua saúde. Ele falou assim, então tá, toca no corpo, mas não mate. Ou seja, né, é mais uma das inúmeras, né, evidências que a Bíblia nos dá de que nada acontece sem a permissão de Deus. O que existe, querido, é um propósito, sempre há. O Senhor faz tudo com um propósito. É um pedacinho da Bíblia, amém? Vamos para o 24, vamos lá? Porque agora quem fala é Jó, ele continua falando, amém? Olha só, queridos. O nosso objetivo, né, é chegar até o capítulo 25, e ele é, acho que, o menor de todos, né? E nós vamos chegar, amém? Mas vamos primeiro ao 24, porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento, e porque os que o conhecem não veem tais dias. Há os que removem os limites, roubam os rebanhos. Ele agora está falando dos maus, né? O que ele não sabia, que agora nós sabemos, porque, né, Deus nos revelou, é que nós somos entregues à morte todo dia, né, queridos? E necessário é morrer, não é? Para nós mesmos, para que experimentar a vida, né, assim, do céu, precisamos morrer para este mundo, não é? Então, é isso que Jesus diz, tome a sua cruz, negue a si mesmo, né, assim, e siga-me. Morrer é necessário, certo? Ou seja, todo tempo estamos sendo... E aí ele fala, isso está acontecendo com ele. E ele vai falar dos ímpios, né? Mas os que removem os limites, roubam os rebanhos, apacentam. Leva o órfão o jumento, leva do órfão, né? Assim, ou seja, toma do órfão. Toma do órfão o jumento, da viúva, né? Tomam-lhe o boi, desviam do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de se esconder-se. Como asnos monteses no deserto, saem estes para seu mistério, tipo ministério, né, assim, à procura de presa, né, assim que a Bíblia descreve os maus, que não dormem, que eles andam de pensar, maquinar o mal, né, o que vai fazer no dia seguinte. Existem pessoas assim, né, a gente não sabe assim, mas é uma consciência espiritual, não é? Dessa guerra que está acontecendo nesse exato momento. Jesus diz que ele semeia o trigo, ou seja, os filhos do reino, é Jesus, traduzindo a própria parábola, né? E o joio, que foi o inimigo que semeou, é os filhos do maligno, ou seja, eles também existem. Que Deus nos livre e guarde, amém? Então, dessas pessoas. No campo, pronto, esses asnos aí, né, que saem à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam o pasto do perverso e lhe rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Orfãozinhos são arrancados ao peito, ou seja, crianças de peito, querido. E dos pobres se tomam o penhor, de modo que estes andam nus sem roupa e famintos arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam-lhes o lagar, contudo padecem sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos clama, e contudo Deus não tem isso por anormal. E aí ele está dizendo, né, onde está Deus? Não é o que a gente diz, queridos? Onde está Deus quando isso aconteceu? Quando aquela tragédia, né, assim? Onde? Né? Será que Deus não está vendo? Né? Perguntaram, assim contam, né, para a filha do Billy Graham, onde estava Deus? Onde está Deus quando falando ali? E aí ela responde, no mesmo lugar, né, de quando nós tiramos a Bíblia das escolas.
Ou seja, no mesmo lugar onde Ele está, quando nós o abandonamos, viramos as costas para Ele, seguimos os nossos próprios caminhos, vivemos de acordo com a nossa própria verdade. É assim? Ao que parece uma exclusão, não é só uma nova roupagem, assim, um novo rótulo para o que sempre aconteceu, né? No livro de Juízes, ou no tempo dos juízes, antes dos reis de Israel, a Bíblia fala, começa e termina, e a gente leu coisas assim que a gente chega, tipo assim, é inacreditável, sabe, assim, estar na Bíblia. Coisas que eles foram capazes de fazer, porque cada um fazia como bem lhe parecia. E é como está a nossa geração, queridos, né? A geração dos direitos, né, das opiniões e dos sábios, né, assim, né? E que vivem de acordo com a sua própria lei, sua própria verdade. Pois é, isso não é novo, não. Tá? É bem, a Bíblia é atual, né? Ao contrário do que muitos dizem, né? Que é ultrapassada. Nunca foi. Amém? E então, aí, né? Onde está Deus em tudo isso? Olha, no mesmo lugar. Né? Assim, a verdade, ela permanece, não é? E como Jesus disse, Ele não veio para revogar, né? Assim, nenhum tio, nenhum acento, né? Assim, dela passarão os céus e a terra, vão passar. O mar não vai mais existir, né? Assim, mas assim, não passará antes de cumprir, não é? Então, os perversos são inimigos da luz, de fato, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. Ele falando dos perversos a Deus, aqui ele está falando a Deus, né? Assim, né? Tipo assim, parece que o Senhor acha isso, parece que o Senhor não acha isso anormal, né? Assim, os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Né? Assim, é um abismo de amor, né? O cara vai lá, rouba, né? Assim, mata os assaltantes, né? Aguardam o crepúsculo, ou seja, o entardecer, né? A viração do dia, os olhos do adúltero, né? Assim, esse diz consigo, olha os pensamentos, né? Revelados aqui, ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto, ou seja, pessoas que fazem coisas às ocultas e acham que nunca será descoberto, né? Fica ali nessa falsa segurança, né? Nas trevas, como aquele que mata e, né, assim, e pensa que nunca será descoberto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz, né, se referindo que isso eles fazem em trevas, né, ou à noite, como a Bíblia usa para a gente entender, né, até porque a luz e as trevas é bem uma, como podemos dizer assim, é literal, é claro, para nós, mas ela é uma sombra, é tudo aqui, querido, do que é real, né, assim, que é o céu, né, e existe sim o mundo da luz e, né, desde que, então, não querem nada com a luz, pois amanhã ou de manhã, né, para todos eles é como sombra de morte, ou seja, eles não gostam do dia, não é? Porque, como a Bíblia diz, na luz, né, assim, tudo fica evidenciado, fica evidente. Não há como você, né, eu andar torta, né, assim, fazer, né, sem ser notado, né, sem ser evidenciado. Então, por isso eles preferem a noite. Algo assim. Mas os terrores da noite, eles são familiares, ou seja, eles estão familiarizados com o oculto, né, com o que acontece de noite, né. Vós dizeis, os perversos são levados rapidamente na superfície das águas, maldita é a porção dos tais na terra, já não andam pelo caminho das vinhas, a secura e o calor desfalecem as águas da neve, e assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão, que horror, gostosamente, nunca mais haverá lembrança deles, como árvore será quebrado o injusto. E aqui ele tem um lapso, né, assim, de sabedoria, e ele lembra como termina, né, assim, para o perverso, para o mal, aquele que devora a estéril, que não tem filhos e não faz o bem à viúva, né, de fato, é o que lhes acontece, queridos. Ainda que nesta vida, lembra lá do rico e do Lázaro? É um exemplo. Jesus, olha, queridos, Deus simplificou para nós de uma maneira
Ele tornou um livro que através dos tempos, assim, quem morreu, né, para que ele chegasse até nós, né, que se deixou gastar, que deu a sua vida, literalmente como toda a sua vida para traduzir, né, e só está traduzido em 700, de 7.000 idiomas. Daí a nossa alegria e por isso que a gente tanto valoriza, né, porque uma delas é o português. Amém? Amém? Mas veja, a gente vai fazendo parênteses, né? Se for de Deus, o Senhor volta a lembrar e às vezes perde alguma coisa. Mas vamos lá. Não pelo contrário, assim, como perece, sim. Obrigada, Senhor. Sobre o rico e Lázaro, né? Chega a ser infantil, querida, as palavras de Jesus, né? Ou seja, né? Até porque a Bíblia diz que o sábio sabe ensinar grandes verdades de maneira simples e agradável. É Jesus, né? Ensinando princípios que ali eles não compreenderam muito bem, né? Assim, é tanto que quando Pedro, né? Ele falou assim, não foi outro que lhe revelou, foi o Pai, né? Assim, princípios eternos, né? Princípios espirituais de uma maneira simples, numa linguagem que eles conheciam. Na parábola, né, do rico e Lázaro, pronto, o rico, que a Bíblia nem dá o nome, é aquele que nessa vida, né, assim, ostentou, não é? Eles até se conheciam, né? E Lázaro é aquele que, como a Bíblia diz, não conhece, parece que não viu bem nessa vida, só sofreu. Veja, é uma comparação, certo? Sejamos maduros, né? Isso não quer dizer que a Bíblia quer que a gente pene, não é sobre isso, amém? Mas também não é sobre aquilo, entende? Né? Aí precisamos conhecer a verdade e ser equilibrados, amém? Ser maduros, né? Chega o diagnóstico aí, porque eu oro, porque eu jejum, porque eu leio a Bíblia, e esse diagnóstico aqui, Deus, não é assim, né? Que uma pessoa madura, né, quem dá piti, quem faz birra é criança, né? É inclusive uma comparação que a Bíblia faz. O leitinho, né, assim, nós já estamos, gente, 180 dias, né? Aí a gente já come um feijãozinho, amém? Um caldo, né, assim, de macaxeira, né? Nós já somos mocinhas e mocinhos, amém? Tá certo? Mas tem sempre um leitinho, sobremesa, mas assim como o nosso corpo, né, não é saudável, né, não é robusto se a gente comer só doce. Você imagina tomar só leite com 30, 40, 50 anos de idade? Seria raquítico, anêmico, não? A gente precisa de tudo muito equilibrado, né, assim? Do carboidrato, da proteína, né, assim? Pois bem, espiritualmente falando, não é diferente, tá certo? Então não engasga, não. Não é assim, Zenilza? Né? Às vezes é amargo, lembra? Mas se queixaram, não queria tomar as águas de mar, eu não queria. Cheio de ervas medicinais embaixo, por isso a água era amarga. O Senhor até tornou doce, é que nem a mãe que põe, né, assim, pra gente tomar, né? Mas é remédio, amém? Né? Lembra lá, na saída do Egito? Pão sem fermento. Mas o pão com fermento é muito bonito, Zenilza, não é? Fica brilha assim, ó. Né, assim? E basta um pouquinho, não é? E leveda e depressa toda a massa. Né? A Bíblia vai usar do exemplo do fermento como... Por isso nós precisamos, né, queridos, ó, nos lavar aqui todos os dias. Né, assim? Nós somos pão sem fermento. Pode ser para esse mundo aquele pão que não cresce, nem assim, chapadinho assim, bem simplesinho, né? Olha o Lázaro aí. Para esse mundo, desprezível. Vamos ver do outro lado. Do outro lado a gente conversa. Amém? Onde é o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro ser, que até a natureza geme, né, assim, espera com grande expectativa esse momento em que Deus há de revelar. Romanos 8, 28, né, assim? É o 8, 28? É Romanos. O que os seus filhos realmente são, quem são, né, os seus filhos. Foi o que aconteceu com o rico e o Lázaro, né, assim? Quando chegou do outro lado, aí tá lá Lázaro, né, assim, no lugar de descanso, né?
e o rico no lugar de tormento. E embora exista existia, né, um grande abismo, existe. É tanto que não podem voltar. O homem está destinado a morrer uma única vez. Depois disso, segue o juízo, não é assim? Então, o rico pede, não é assim? A Moisés ali, ou foi a Abraão, queridos? Que o Lázaro molhasse o dedo, olha essa sede, querido, eu não posso nem imaginar, e colocasse na sua língua, porque ele estava morrendo de sede. Vê que lá nós continuamos conscientes, e é por isso que o conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus, nem assim, ao contrário do conhecimento terreno, nem assim, é eterno, é para a eternidade, não é? Esse tempo que você investe aqui, glória a Deus, né? Para ouvir de Deus, pois é a leitura da Bíblia, né? Então, aí é o que ele é informado, não tem como. Você que está aí no lugar de tormento passar para o lugar de descanso, nem Lázaro do lugar de descanso para o lugar de tormento. Existe um abismo. Olha, Jesus mostrando, né, assim, de uma maneira simples e didática, como é o mundo espiritual. O que acontece quando nós passamos para o lado de lá, né, assim, depois da morte. E aí, ele precisou se conformar com isso e continuar a estar, querido, lá com sede até hoje, né? Até hoje, né? Ele realmente existiu, né? E então, aí ele fala assim, mas eu preciso avisar, deixa então eu voltar, eu preciso avisar a minha família. Olha de quem ele lembrou? Da família, dos parentes, os meus familiares, eu preciso. Ele falou assim, não, também não tem como você voltar, né? Lá eles têm, nós estamos falando do Novo Testamento, lá eles têm a lei e os profetas. O Novo Testamento, né, estava sendo escrito, estava acontecendo, né, naquele momento de Jesus na Terra. Então ele falou assim, não, lá eles têm a lei, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e os profetas, que é bem, né, essa parte aqui que nós estamos lendo, que eles ouçam, né, assim. E eu tenho para mim, queridos, que tanto, veja, Lázaro ressuscitou. E se acredita que a Bíblia conta que um dia, depois de ressuscitar, estava Jesus na casa dele, eles eram amigos de Jesus, costumava ir lá, e ali tinha gente tramando matar ele de novo. Assim é o ser humano. Querido, se Jesus, como já aconteceu, esse filme nós já vimos, se Jesus chegasse aqui hoje, seria sensação por uns dias, né? Na internet, nas redes sociais, e depois, querido, o mesmo curso seguiria. Entende? Ainda que ele voltasse, foi o que Abraão disse a ele. Ainda que você volte, não vai adiantar, não vão te ouvir, não vão acreditar. Quantas pessoas que já ouviu essas experiências de quase morte, assim, de a pessoa quase, né? Pois é, e as pessoas contam e a gente fica meio impressionado depois e esquece, né? Mas aquela pessoa nunca mais será a mesma. É assim? Pois bem, vamos lá? Então, não, pelo contrário, Deus, por sua força, prolonga os dias dos... Aqui ele tá, nossa, muito lúcido. Ele segue dizendo assim, é como se Deus não se importasse, daí depois ele recobra a razão e disse, não é assim? Não é assim, né? A mãe se esquecerá deles, nunca mais ouvirá. E a Bíblia diz, né, que o justo é que deixa boas lembranças, mas que são esquecidos. Não deixa saudades. Sim, a Bíblia diz isso. Disse isso, inclusive, de um rei. Não deixou saudades. Como árvore será quebrada. É assim que termina. Assim, tudo isso o Senhor nos lembrou para dizer que pode até o rico morreu lá, como a Jó disse aqui. Foi Jó, né? Disse aqui, morreu tranquilo. Não foi? Tranquilo. Os trem lá dando leite, não foi? Tá aqui, ó. Pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite, né, assim. Tava até saudável, não sei nem foi do que ele morreu. É o rico. E Lázaro, coitado. Mas lá do outro lado, que é a verdadeira vida, né? E Jesus veio para isso. Para nos... Nem isso. A verdadeira vida é que importa. Há quem seja pobre de marreta em si, nesse mundo, mas rico. Não foi o que Paulo disse? Não tendo nada. O que Paulo tinha, queridos? O que Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça.
não tendo nada, mas possuindo tudo. Glória a Deus, possuindo tudo. Ele estava se referindo à eternidade. Não ajunteis tesouros, ó, aqui na terra, onde a ferrugem, né, assim, a traça, você compra hoje, amanhã já não vale o preço que você comprou, né, seja o que for, nem assim, é um carro, é uma casa, é um terreno, e falar então de coisas, né, mas lá não, lá é um investimento, pelo contrário, é valorizado. Pense, no melhor lugar para investir é no céu, é na eternidade. Vamos lá? Então, não, pelo contrário, Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes, vence eles de pé, quando desesperavam da vida, não é isso? Como ele, nós vamos ver, né? Uma hora ele se viu como um desesperado no vento, mas nós vamos ver ele de pé, aleluia. Quando, né, desesperado, ele lhes dá descanso e nisso se estribam, como dará ele. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles, no meu e no seu, amém, queridos? A Bíblia diz que seus olhos repousam sobre nós. Sobre quem? Sobre todo mundo? Não. Sobre os fiéis, sobre os que depositam toda a esperança em suas misericórdias. Sim, sobre os que dependem completamente do seu grande amor. Seus ouvidos, ó, estão atentos, é o Salmo 33, né? 34 também. Estão atentos ao seu grito de socorro. Ou seja, ele corre perigo? Corre, ameaças, tudo mais. Como qualquer pessoa, né? A diferença é que os olhos, como diz lá em Deuteronômio, estão sobre nós, né? Essa propriedade exclusiva de Deus, amém? Do começo ao final, do começo ao fim do ano. Ou como diz o Salmo 46, desde a aurora, desde o amanhecer, ele já se levanta, nem assim, para nos defender. Tá entendendo? Essa é a diferença. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, esta é a verdade. Você não sabe, nem assim, mas certamente você e eu estamos sendo testados. O que é que está sendo testado? A nossa fé, a nossa confiança em Deus. Essa é a pressão. Entende? Tudo ele faz para roubar, destruir, matar em você essa fé. Porque é isso que vai nos garantir, não é assim? A nossa salvação. A salvação, queridos, ela é instantânea, é assim. Mas a Bíblia diz que ela é desenvolvida. Por que será? É um processo, amém? Se você for salvo hoje e você passar por outro lado hoje, ótimo. Mas se você continuar aqui por mais alguns dias, acredite, você será purificado, digamos assim. Né, Zenilza? Vamos lá? Então, são exaltados por breve tempo, depois passam, colhidos como todos os mais, né? Assim, são cortados como as pontas das espigas. Chega, né, queridos, o dia da colheita. Jesus falou disso, tá? Não estranhemos a morte, nem ficamos assim, né, como se coisa não. O justo não teme, tá? Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Nós não, Jó, você tem razão. Amém? Nem qualquer um no seu lugar, como nós. Em nossa vez, dizemos o mesmo. A única coisa que não podemos fazer foi o que você também não fez, blasfemar. Vamos ao 25, é bem curtinho. Perdão, carro de som, Nordeste, ainda existe. E aí, Bildade, ainda bem que ele falou pouco. E assim, o que será que ele vai dizer? Veja, depois que Jesus precisou vir, né? Depois que Deus precisou pegar um homem, ele escolheu Abraão. Enfim, e dar a sua lei, que deu através de Moisés, né, assim, e se revelar ao homem, porque, veja, por mais eles não tinham certas noções, veja, então respondeu Bildade, né, o suíta, a Deus pertence o domínio e o poder, certo? Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? Não tem. E sobre quem não se levanta a sua luz? De fato, como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é gusano, gusano, e o filho do homem que é verme. Oh, queridos, é tão triste, né?
Veja, nós estamos aqui antes de Jesus, né? Era como eles se viam e como eles viam a Deus. Embora eles conhecessem a Deus, nós não sabemos como eles o conheceram, mas Deus sempre esteve presente, né, queridos, na sua criação. Há quem à procura de Deus, e tá aí, as muitas religiões, né, adoram a criação, e tá aí o paganismo, a idolatria, até os dias de hoje nunca foi diferente, não é? E por isso Deus precisou se revelar como o único verdadeiro, o Criador, né, assim? E por isso Ele não aceita, nunca há de aceitar que a gente adore a criação ao invés do Criador. Mas veja, isso aqui é de uma sabedoria, queridos. Eles tinham, assim, noção, consciência, né, assim, do seu estado espiritual, assim, que nós agora em Jesus temos uma outra perspectiva, né, assim, mas eles de fato não tinham, e nós não podemos julgá-los por isso. Embora que, aí você fala, mas então Deus é injusto? Não, Ele não é. Amém? Não é, né? E nós, está no nosso DNA. Romanos vai dizer isso no capítulo 1. A lei da consciência. Não há, queridos, até a criança sabe que existe o certo e o errado, o bem e o mal. Então, para aquele que não conhecer, né, assim, a verdade de Deus, nunca ouvi falar de Jesus, né, assim, ele vai ser julgado pela lei da consciência. Não importa qual seja a sua cultura, né? Não importa qual seja o seu povo, a sua língua, todos sabem. A tribo mais remota, nunca alcançada, né, assim? Se é que ainda existe, acho que ainda existe, né, queridos? São os mais seguros, não é? Se não fosse assim, agora a gente entende, vê? Muito do que Jesus falou, olha, o lugar mais seguro na grande tribulação, né, assim? São as cavernas, ou seja, onde não tem Wi-Fi, amém? Onde você não será localizado, meu Deus. Então, ou seja, eles têm noção. Eles lá têm uma lei. E é sempre entre o bem e o mal, o certo e o errado. Tem um certo ali e um errado. Muitas. E você vai ver que em toda a cultura é possível a gente introduzir Jesus, usando daqueles próprios conceitos que eles já têm. Né? Assim, alvo mais que o coco. Amém? Ninguém ali viu neve na vida, não é? Mas coco todo mundo conhece. Entendeu? Então vamos lá, queridos. Nesse dia 181, glória a Deus, nesse dia 181 de 2024, tá aqui o nosso diário de bordo, amém? Quem é o nosso guia? Aleluia! É Ele mesmo, né? Que deixou o céu, deixou o trono e se dispôs, amém? A voltar. Ele esteve aqui, não era Ele que pairava? Mas, né? Chegou um momento que a maldade era tanta que Deus falou no meu espírito, não vai mais contender, né? Não. E ele volta, e é por isso que Jesus precisou rogar, pedir, né? E aí ele foi concedido, né? Para não nos deixar órfãos, pois bem, então ele veio, e olha que lindo, queridos. Nossa, isso é de uma lindeza que não há palavras para expressar. Inclusive a Bíblia diz, né? Que é assim que ele ora por nós, né? Com gemidos que palavras não podem, né, expressar. Aí ele vem, né, para nos auxiliar. Olha que humildade, queridos. Esse é Deus, né? Na sua... Ele é pai, né? Assim, é uma pessoa. Ele é filho, ou seja, ele se fez filho para nos ensinar, né? Assim, como ser filhos. É Jesus, né? Assim, e ele é o Espírito Santo, não é? O poder, que fez todas as coisas e hoje mora dentro de mim e de você. Olha como ele se limitou, né, assim, e se humilhou, porque se isso não for humildade, me diga o que seria? O Criador, né, assim, se fazer caber dentro de nós para que nunca nós estejamos sozinhos. Então Jesus cumpriu ou não cumpriu a promessa? Eu estarei convosco todos os dias, todos os dias, queridos, até a consumação dos séculos, até o fim, até o fim. E essa é a diferença entre quem tem a Deus e quem não tem, amém? Então hoje nós lemos Jó, né, assim, nós paramos ontem no 20, hoje então partimos do 21, do 22, do 23, 24 e fomos até o 25. Será que amanhã a gente chega no 30? Amém? E vamos que vamos. Eu vou aqui anotar o seu nome bem rapidinho, viu, Vicky? Vicky? WK, sim. E é uma moça linda, né, Riso? Vamos lá, queridos, vou anotar o seu nome. E eu segurando, viu? 3 vezes ao dia.
Vamos lá. Ione, lindona. Jair, WR, né? Assim, princesa. Tá certo, já está aqui. Leonise. Olha ela, Elaine, lindona. Sim. Zélia. Começamos e terminamos juntas, né, Zélia? Patrícia, querida. Louvo muito a Deus, viu, pela sua vida, por esse encontro, né? Porque sei que é uma escolha, né, Carlão? Arthur, com TH, que nós, né, com os ouvidos espirituais abertos, né? Assim, Ana Maria Boaventura. Ainda que passando depressa, como o Senhor disse a Abacuque, nós paramos aqui para ouvir de Deus, para ouvir a leitura da Bíblia, amém? Essa é a nossa bandeira, né, Luzinete, Elisângela, querida. E que alegria, queridos, privilégio é estar aqui servindo você, amém? Sendo útil, né, a você, lendo a Bíblia para você, que talvez não possa parar, né, Mônica? O que está fazendo, né, Aurei? Para abrir a sua. Moreira, eu tenho também esse sobrenome. Oi, Riso, lindona. Glória a Deus. Juliana, Joana, oi, lindona. Adelane. Então, louva a Deus pela sua escolha nesta manhã. Te convidamos a seguir o pedacinho da Bíblia, né? Assim já. Olha ele, Logan. Ô, Logan, hoje eu espero não ter perdido. Eu vou dar uma olhada bem rapidinho antes de sair. Se você fez algum comentário, querido, né? Logan sempre nos acrescenta, né? Assim, Silvana, nossa dama dos bolos. Pronto, aqui está ela, WR, já tá aqui. Oi, Sol, Solange. Oi, Yuri. Um bem-vindo todo especial aos meninos. Yuri Rene, com 2 N's, né? Assim, um imitador de Cristo. Olha só, queridos, né? Olha, estamos aqui, num só pensamento, num só propósito, num só espírito, né? Stephanie, com THFANY, né? Assim. Oi, Elias. E Sina Deinert, amém, né? Deixa eu ver aqui. O Carlão é Carlos, marido da Elaine. Gente, oh, seja bem-vindo, Carlos. Nossa, que alegria conhecer você. Olha só, queridos, o Carlão é o esposo da nossa amiga Elaine. Oi, Elaine. Pronto, seu nome é Kelly, Wendy Kelly, certo. Vou colocar aqui o Wendy. Isso. Olha só. Adelaine, Eduardo. Você é de Lagoas, Minas Gerais? Ó, pede oração pela sua família, né, Eduardo? Parece que não apareceu. Isso, botar aqui. Sim. Sim, Moreira Juliana. Oi, Ju. Nolasco Família, peço oração. Sim, Ju. Vou colocar aqui. Nome expresso. Zélia. Sim, que o Senhor abençoe todos nós. Deus abençoe. Jorge. Moreira, você. Juliana Nolasco. Sim, Jorge e Juliana, né? Pois bem. Jorge e Juliana Moreira. Ai, Logan. Tá anotando, Logan? A paz do Senhor, Juliana. Chegou no final, foi... eu bem que... sim. Ei, queridos, daqui a pouquinho vai estar lá.
no vermelhinho. Ontem, como foi mais de 3 horas, né, assim, demorou um pouco para baixar, e eu corri tanto ontem, queridos, mas já está lá. Aí agora, porque demora um pouquinho, né, quando fica longo, assim, acho que fica pesado, não sei. O Loga deve saber dizer melhor que nós. Aí, mas o nosso... Irmã, tem uma criança chorando, isso derruba a live? Tinha uma criança chorando, eu nem percebi. Olha só, queridos, que bom saber. Já aí, Tiago vai falar que vamos ser julgados pela lei da liberdade, que também é a lei de Cristo. Não é isso, Logan? Veio, Logan sempre nos acrescenta, queridos, de fato. Nossa, Tiago tem... Nossa, vamos chegar lá. Lembra quando ele vai falar sobre a religião, né? Qual é a verdadeira religião? Arthur, querido. 10 horas, queridos. Eu sei que você também precisa ir. Quero muito te agradecer, né? Por esse encontro, né? Que só acontece, só Deus faz. E assim que só acontece na presença de Deus, né? Eu louvo muito ao Senhor, sabe? Por essa mesa que o Senhor, né? Mesa posta, banquete, né? Que o Senhor, né? Assim, Mary, estou pelo celular do seu filho, Arthur. Olha só, Arthur é um nome assim tão jovial, né? Mas ele já é pai. Oh. Queria? Tem mais amanhã, né, Riso? De 7 horas. Esse é sempre. Eu preciso desenrolar tanta coisa antes de descer. E aí, eu falei, meu Deus, de novo? Não, sim. E a gente chega assim, e o ruim é não deixar isso nem assim nos afetar. Dizer, não, Senhor, nem. É com o melhor das nossas forças, nem assim, queridos? Então, certamente, né? Tem recompensa já a caminho, sim. Tem recompensa já a caminho. E Logan, lembra, né, os que chegaram de manhãzinha, né, assim, às 9 horas, ao meio-dia, não é? Às 3, às 5 da tarde, não foi? Aí quando o Senhor pagou primeiro, né, os últimos, naquela parábola de Jesus, né? Aí os primeiros pensou, não, certamente a gente vai receber mais, né? Que o combinado ali era 1 denário, que era a jornada, né? De um trabalhador ali na vinha. Aí quando o Senhor pagou mesmo, ele falou assim, eles se queixaram, achou ruim. Ele falou assim, eles nem enfrentaram o calor do dia, nem assim, nós aqui trabalhamos o dia todo, chegou aqui na última hora, porque certamente foi ali. Olha os horários da Bíblia aqui, atentemos, amém? Aí agora já no final do dia aqui, aí o Senhor dá para eles o mesmo que deu a nós. Aí o dono ali, né, vai dizer, mas moço, eu lhe fui injusto? Ele, não me deu o combinado? Foi. Então, né? Tipo assim, você lhe parece mal eu ser bom? Aí ele, não, e ficou ali naquela, né? Então, queridos, aqui há tantas lições aqui, não é? Tantos... mas é isso, sabe? É por isso que eu me alegro, meu coração exulta, né? Assim, porque veja, a mesma recompensa de Logan, que chegou por último, né? Como ele disse, é a mesma de Zélia, que foi das primeiras, foi assim, a Zenilza, as meninas, as primeiras a chegar, porque veja, nós aqui, a mentalidade humana, terrena, para a mentalidade do céu, né, assim, é a coisa da intenção, você tá entendendo? Da motivação. Né? É isso que o Senhor avalia, é o que Ele julga, e é isso que Ele retribui, é isso que Ele recompensa. Lembra de Zaqueu? Senhor, Jesus foi jantar na sua casa, né? O Senhor, se eu defraudei, eu vou restituir, eu vou pagar 4 vezes mais. Ele já tinha feito, queridos, quando Jesus disse, hoje a salvação chegou nessa casa, o Senhor considerou feito, porque percebeu que ele faria, ele fez, né? Assim, ou seja, ele estava de todo resolvido no seu coração. Tá entendendo? Então, queridos, o que não vale a pena, né, assim, é o tempo, é a vida, a energia que a gente gasta em outra coisa, mas lendo a Bíblia, entende? Procurando Deus, é cada segundo, amém? É o grãozinho de mostarda, Ele vai recompensar grandemente, amém? Então, louva a Deus para você que já chegou ao dia 181 e te convido, né, para essa aventura, viu? Nossa R, não é? Eu pensei agora que fosse WK, viu, Kelly? E a gente segue, querida, orando por você, tá certo? A nossa intenção é orar a Bíblia hoje na pressa, a gente não fez muito isso, né? Enquanto a gente lia, mas
Que o Senhor chegue, viu, querida, renovando as suas forças, a sua esperança, sabe? Lhe revestindo, lhe dando o equilíbrio necessário. Peço por ela e por todos nós, querido, nesse dia. Apesar da pressão, viu? Para você que pediu pela sua família, né? Apesar das circunstâncias, eu não sei qual a sua situação, o seu estado, mas lembre o que Jó, né? Entendeu de Deus. O Senhor conhece, viu? O caminho por onde passa os seus pés. E Ele está vendo, né? E é por isso que nós fazemos a mesma oração que Davi fez. Ser o Senhor o meu juiz. Ele é juiz, o Pai, e nós temos o advogado de defesa, que é Jesus, que está no lugar da mais alta honra que existe, né, no céu, que é à direita de Deus, e Ele está ali como advogado. Nessa era, nessa dispensação, Ele está ali como advogado meu e seu, porque o acusador chega para acusar a mim e a você. Amém? Temos outro na terra que está conosco, né, assim, que é o Espírito Santo, que certamente, né, nos defende, porque sabe como é, né, como é viver conosco, né? Então, descanse, viu? Confie, não abra mão da sua fé, da sua confiança em Deus. Tudo é para roubar isso de você. Não abra mão, viu? Guarda o que você tem. É pouco, é só um restinho de azeite, mas em Deus é suficiente para pagar a sua dívida e você viver do resto, né? Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa, viu? De filho, de herdeiro, de abençoado. Não pague o mal com o mal, pague com o bem. Amém? Para que a bênção te acompanhe, te siga e te toque. Vamos lá, amanhã estamos de volta. Lúcio, é você? Gente, peraí, para tudo. Lúcio, é você? Meu Deus, olha, ontem, meu Deus, ontem, antes de ontem, eu Jair, Lúcio. Aí hoje que eu não ia colocar, ó, ele veio pessoalmente reparar. É ele mesmo. Gente, eu não coloquei o nome de Lúcio ontem. Antes de ontem também, gente, nosso amigo Lúcio, oremos por Jair e tal. Aí hoje que eu não ia colocando, ó, ele veio bem na hora. Por isso não posso parar de orar. Não é assim, Lúcio? Até amanhã, queridos. Precisam muito ir, meu Deus, me ajuda. Aleluia. Lembre-se, o Senhor está conosco todos os dias, inclusive hoje. Amém. Glória a Deus.